Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Testemunho impactante da vida de Miquéias do Rei, parte 3. Olha, vamos lá. Eu vou dizer para os irmãos agora em relação a como que foi quando eu saí do presídio. No dia 12 de outubro fez atualmente 7 anos que eu estou em liberdade. Nesse momento atual hoje, com 7 anos de liberdade, eu conquistei a minha casa, eu conquistei o carro que eu projetei por muitos anos ter ele, que é esse aqui que a gente tá gravando o vídeo. Eu construí a minha barbearia e a minha loja, tá? Então, irmãos, hoje eu estou como presbítero e cantor, músico na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Hoje eu estou como vendedor em 2 marketplaces, que é o Magazine Luiza e o Mercado Livre. Então, eu tenho hoje 3 tarefas. Quais são essas tarefas, irmãos? Nesse trabalho que eu estou realizando agora, nesse momento, é de entrega de produtos e acessórios para barbearia. Estou indo fazer entrega. À noite, eu mexo na minha loja de marketplace, né? E durante o dia, em horários específicos de agendamento, eu atendo os meus clientes cortando cabelo na barbearia. Então eu tenho 3 trabalhos. Olha pra você ver como que eu sou um cara esforçado. Tem dias que eu não dou conta, sinceramente, de tanta coisa que tem pra fazer. Mas, irmãos, a questão é, eu e você temos uma coisa muito mais preciosa do que isso, que é o tempo. E o tempo, ele escoa nas nossas mãos, assim como água. Quando você tenta segurar água na mão, ele escoa entre os seus dedos. Assim é o tempo de vida que a gente tem. Então eu, particularmente, fiquei 13 anos preso dentro de um presídio. E esse tempo lá dentro parecia que nunca ia passar. E aqui na rua, hoje, eu vejo que quando eu acordo cedo, o dia faz isso aqui e acaba. Por quê? Eu tenho muitos afazeres, mas eu preciso correr atrás do tempo que eu perdi lá atrás. A Bíblia vai dizer que 1 ano para Deus, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Lá dentro, para mim, 13 anos foi como se fosse 1000 anos. E já aqui na rua, com esses 7 anos parece que foi um dia, cara. E às vezes a gente não se dá conta. Eu mencionei para vocês as conquistas materiais que eu tive nesse tempo de estadia aqui na rua. E para mim parece que foi ontem. Eu comecei quando eu saí, irmãos, morando com a minha sogra, uma casa que tinha 3 quartos. Eu morava no quarto com a minha esposa e a Sofia e o Henrique, meus filhos. E aí, depois de um mês, minha sogra, ela decidiu deixar a casa que ela tava, que era uma casa alugada, tá, gente? Deixar lá pra gente e foi morar com o marido dela em outra casa que o marido dela tinha arrumado. Porque realmente isso não ia dar certo, né? Morar com sogra, gente, não dá certo. Um casal precisa de privacidade. Quem casa quer casa. Você já ouviu essa frase? Então, quando eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiz um trabalho de vendas. Vendas de quê? Trufa. Eu sustentava a minha casa vendendo trufa, gente. E vendendo trufa e cortando cabelo. Eu comprei uma cadeira por R$100. Eu tinha saído com dinheiro de lá da cadeia, porque a gente trabalha lá dentro, né? Eu com R$100, eu fui lá no Nenos, perfumaria da cidade de Monte Alto. Cheguei nele, contei minha história, saí da cadeia, Nenos, tenho 2 filhos pra criar, eu sei cortar cabelo e eu preciso de uma cadeira pra me começar a minha vida, pra reestruturar a minha vida. Ele falou: Miquéias, ó, é o seguinte, eu tenho uma cadeira ali, ela tá com problema no hidráulico, eu vou te vender essa cadeira, eu não vou te dar. Por quê? Você precisa plantar uma semente. A semente que você plantar, se realmente é isso que você tá me falando, eu vou te ajudar dessa maneira. A cadeira tá parada, então pra mim, o Nenos tem um centro técnico em cima da loja dele, que ele dava curso, né? Hoje não tá dando mais. Mas ele tinha lá diversas cadeiras para fazer esse tipo de coisa, de ensinamento. Então, ele me vendeu essa cadeira e eu comecei a cortar cabelo, irmão. Comecei a cortar cabelo. Vendia trufa durante o dia e cortava cabelo. Vendia trufa durante o dia e cortava cabelo. Chegou um momento que eu precisei arrumar um serviço. Aí eu arrumei serviço no mercado, de repositor. E fui, trabalhei 3 meses, não passei na experiência, não sei por qual motivo. Não falaram o motivo, mas também pra mim foi libertador, porque eu tava vivendo momentos naquele mercado que pra mim não tava sendo interessante. Como eu tirei cadeia, irmãos, eu gosto da liberdade.
de poder ir e vir. Algo que foi me tirado, né, durante esses 13 anos, por consequências das minhas atitudes, né? Então, tava sendo ruim para mim ficar preso lá dentro do mercado, e aí eu tava pedindo para Deus, e aí eu voltei a vender trufa na rua e cortar cabelo, Depois disso eu consegui um outro serviço, porque um cliente, o Zé Mário, sou grato a Deus pela vida do Zé Mário. O Zé Mário, ele me ofereceu um serviço numa empresa chamada Firebreak, fundição. Fui lá na fundição, Firebreak, trabalhei 7 meses. Nesses 7 meses que eu trabalhei lá, eu intercalava, eu trabalhava lá e cortava cabelo. E aí eu trabalhei esses 7 meses, consegui pegar um acerto razoável, não foi lá aquelas coisas, e um acerto parcelado, inclusive. Desligado da empresa Firebreak e montei a barbearia com a rescisão contratual, tá? Após eu investir, as coisas começaram a fluir. Isso foi no ano de 2019. E o que aconteceu? Logo no ano seguinte veio a pandemia, né? A pandemia, meus irmãos, o que aconteceu? Fechou tudo. Mas como eu estava trabalhando na garagem de casa, o que aconteceu? A minha garagem, ela era fechada de PVC. Então, assim, a vigilância sanitária estava batendo em cima dos comércios. E eu, cara, tava trabalhando. Enquanto os barbeiros que tinham barbearias nos locais que eram mais visíveis, já era ponto comercial, e a vigilância sanitária tava batendo em cima, eu conseguia trabalhar na garagem de casa, como era fechado. Então os caras não sabiam que eu tava ali. E eu, cortando o cabelo, nessa eu ganhei assim, né? Pode dizer, né? A galera que não podia cortar no barbeiro deles, eles queriam cortar cabelo e vinham em mim pra cortar. E aí foi onde que, depois que as coisas foram se normalizando, eu acabei conseguindo obter uma cartela de clientes muito melhor do que eu já tinha. E aí a partir daí veio também o auxílio emergencial. Eu cadastrei lá no Caixa Tem, foi aquela coisa toda, aquele cadastro que todo mundo tava esperando, tava em análise. Lembra daquele que ficava em análise, todo mundo esperando pra cair esse auxílio emergencial, gente? Então, eu consegui pegar esse tal desse auxílio emergencial e com esse dinheiro, graças a Deus, como eu tava cortando o cabelo, eu não precisava daquele dinheiro, porque eu já tinha um custo fixo mensal de X reais. E essa grana veio uma grana a mais, né? Então, Deus me deu um estalo. Eu tava vendo umas capas no Facebook, ó, pra você ver como que Deus é tremendo. Eu precisava comprar uma capa de corte. E eu vi uma capa de corte lá, bonita, rapaz. Aí eu falei, eu queria essa capa, velho. Entrei em contato com o cara falou, é X reais. Nessa que ele falou que é X reais, eu vi na postagem, na foto, o que eu vi? Eu vi a marca. Aí eu dei um Google na marca, né, meu? E aí eu peguei o telefone e falei, quanto que é? Aí o cara falou, é X reais, tipo, metade do valor. Eu falei, caraca, só que, porém, contudo, entretanto, é X reais, mas você tem que comprar no mínimo 600 reais de mercadoria. Eu falei, o quê? E o que tinha caído na minha conta? 600 reais do auxílio emergencial, irmão. Eu falei, beleza. Aí, pra ajudar, o dono da empresa, gente, ele era barbeiro. E ele tinha parado de cortar cabelo pra investir só nessa empresa dele. E ele me deu uma atenção no telefone, sabe? Ele contou toda a trajetória dele e tal. E aí ele falou, vou te dar uma dica. Antes de você fazer a compra comigo, vai lá nas barbearias da sua cidade, mostra essas fotos aqui, mostra essas fotos para o pessoal e faz a compra casada, por exemplo. Compra casada não, na verdade não é esse nome. Faz a compra antecipada. Por exemplo, o cara te encomendou, você faz as encomendas, deu o valor que eu te falei para você, aí você faz o pedido e depois você vai entregando pra galera. Eu falei, tá bom, então, beleza. Gente, e o medo de ser golpe, porque Facebook, né, meu? Afinal de contas, além de ser Facebook, aí eu liguei pro cara. Aí o cara falou assim, mas aí você tem que pagar pra mim te mandar mercadoria. Eu falei, não, mas você tem que mandar pra mim te pagar. Eu falei, não, irmão. O cara falou, não, irmão. Você vai ter que me pagar pra mim te mandar mercadoria. É assim que eu trabalho, eu sou empresa há tantos anos. Você acha mesmo que eu vou te dar o golpe? Aí eu falei, mas eu não te conheço. Ele falou, então, eu também não te conheço. Aí eu tive que confiar, mandei o dinheiro pra ele, mandei os modelos que a galera escolheu e no final deu tudo certo, né, gente? Porque a gente é muito sistemático, pé atrás com tudo, né? E graças a Deus deu certo. Esses 600 reais de mercadoria, eu cobrei o dobro do valor e fiz, no caso, 1.200 reais. Comprei de mercadoria,
E até hoje eu estou fazendo isso. E graças a Deus as coisas fluíram. Então, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Tenho me desenvolvido muito na igreja também, tenho aprendido bastante. O dia a dia nosso nada é fácil. Todas as coisas são conquistadas com muito esforço, muita dedicação e com muita determinação. Eu sou melhor que você, eu sou esforçado. Posso ser mais esforçado que você, mas melhor que você eu não sou em nada. Mais inteligente também eu não sou, eu sou esforçado. Eu quero que você saiba que o meu testemunho, hoje eu vivo uma vida que eu não tenho tudo o que eu quero, mas muitas coisas que eu queria hoje eu tenho. Coisas que eu orei lá atrás, o Senhor me concedeu. Eu quero deixar aqui um alerta para você, irmão, que às vezes você acha que você não pode, que você não consegue, porque você tem algo na sua cabeça, na sua mente que te limita. Você é capaz de fazer muita coisa, você é capaz de superar muitos limites, mas você precisa entender que você vai ter que se dedicar, se esforçar e romper a barreira das suas limitações mentais. Uma coisa que é muito importante, como eu disse nos blocos anteriores, é referente, irmãos, a questão da influência. Você é a média das pessoas que você anda. Com quem que você está andando atualmente? Quais são as pessoas que estão rodeando você? Que estão ao seu redor? São pessoas de negócio? São pessoas prósperas? São pessoas que têm uma família estruturada? São pessoas que fazem uma boa gestão do dinheiro que elas ganham? Então tudo isso vai fazer parte, todo o seu convívio vai fazer parte das limitações que você tem. Se você anda com pessoas limitadas, automaticamente você vai ser limitado. Porque você não vai acreditar que você pode, porque a pessoa que está com você no seu dia a dia, ela entende que ela não pode. E na verdade a gente erra muito em questão a isso. Por quê? Porque quando a gente está com pessoas que têm uma mente com objetivos, com clareza do que realmente quer, automaticamente essa pessoa ela vai fluir, ela vai romper, ela vai fazer mais do que ela imagina que ela possa. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E só que assim, Deus ele vai dar conforme a sua crença. Se você crê pequeno, Deus vai dar conforme o que você crê. Se você crê pequeno, Ele vai te dar conforme o que você crê. Agora, se você crê que você pode alcançar coisas maiores, Deus ele vai conceder na sua vida. Deus ele quer fazer o melhor para você, para sua casa, para sua família. Mas você precisa estar preparado para receber o que Deus tem para você e para sua família. Então, meu irmão, a palavra de Deus ela é clara em dizer que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, esse grão de mostarda ele vai crescer e vai dar sombra para muitas outras pessoas, outros animais, enfim, as pessoas que cercam você ao seu redor. Então procure estar com pessoas que tenham um QI elevado, que têm resultados melhores que você, porque você vai aprender com elas. Agora, se você estiver rodeado de pessoas que são medianas, medíocres, que vivem na média das pessoas, na média, na normalidade, você não vai conseguir romper. Talvez você me admire por eu ter conseguido alcançar algum lugar nessa vida, mas a gente nunca vai conseguir ter um nível estável de classe. A vida é isso aqui, ó, altos, baixos, altos, baixos. Então entenda que a estabilidade ela é uma coisa ilusória. Quantas vezes você não já esteve bem e de repente você perdeu alguma coisa? Você estava casado, de repente você se vê solteiro. Então não existe estabilidade. Isso é cultivado dia após dia. Todo dia de manhã quando você acorda você tem que lutar e correr atrás para manter o que você tem. Então isso vale para todas as áreas espirituais, para a área material, para a área financeira e assim por diante. Então eu quero dizer para você esse meu testemunho como uma forma de conscientização é que você precisa fazer mais, sempre mais do que você pode. Sempre plante para lá na frente você colher. Sempre plante para lá na frente você colher. Planta com uma mão e colhe com a outra. Planta com uma e colhe com a outra. Planta com uma e colhe com a outra. Você vai estar sempre nesse processo de manutenção. Tá bom?
Eu só sinto falta de uma coisa, irmãos, da comunhão que eu tinha dentro da cadeia, em relação a ter mais tempo, né? Ter mais tempo, dedicar mais tempo às coisas de Deus. Você tá preso, irmão, você não tem o que fazer. Você vai ficar fazendo o quê? Lendo Bíblia, orando e jejuando. Era isso que eu fazia. E eu sinto falta dessa proximidade, né? Mas como a gente tá aqui na rua, a gente tem família, tem casa pra cuidar, tem filho pra cuidar, Deus não sabe de todas as coisas, né, irmãos? Mas até aqui tem me ajudado o Senhor, irmãos. Tem me abençoado. Quando perguntam se eu tô bem, sabe o que eu falo? Eu tô melhor do que eu mereço. Eu tô melhor do que eu mereço. Porque o que eu mereci, irmãos? Um ex-criminoso tirou vida de gente, roubou gente, matou gente, enfim, traficou, só fez coisa errada. O que eu mereci, irmãos? Mas Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Se Ele vê que vai dar fruto e que vai ajudar outras pessoas, aí ele investe no projeto. Se Ele vê que não vai, Ele faz descer a sepultura. Assim como vários amigos de infância desceram a sepultura. Vários irmãos que estavam dentro da cadeia comigo na igreja, chegaram na rua, não permaneceram no caminho de Deus, desceram a sepultura também. O Senhor, Ele tem para nós o melhor. Então, irmãos, resumidamente para os irmãos, esse é meu testemunho. Até aqui me ajudou o Senhor. E a história continua. A história do Miqueias do Rei continua. Eu peço o seu apoio aí, que compartilha esse vídeo, comenta, enfim, você já sabe aí o desfecho, mas o nome do Senhor, Ele é glorificado através da minha vida. E você que conhece alguém que está fazendo parte do crime, compartilha esse vídeo com ele, mostra a história que Deus fez na minha vida, para que ele possa também acreditar, porque, como eu disse anteriormente, a gente é a média das pessoas que a gente anda. Se a gente anda com 5 pessoas que tem uma mentalidade pequena, que não acredita que pode vencer na vida de forma honesta e correta, automaticamente você vai se moldar com esse tipo de gente, que é gente que não tem fé, não tem esperança, não acredita que existe possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida próspera. Então, eu desejo do fundo do meu coração, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos que creem digam amém. Amém. E essa história continua. Me ajude, faça parte dessa história junto comigo. Comenta nesse vídeo, me convide para ir louvar a Deus aí na sua cidade, me convide para pregar a palavra de Deus aí no seu ministério, para fazer a diferença na vida das pessoas. Conto com o seu apoio. Deus nos abençoe e tamo junto com Jesus. Amém? Um abraço. Felicidade é verdadeira.